aplicações. Beleza, pessoal? Vamos continuar aí a nossa aula de computação gráfica, né? A gente já viu algumas coisas. Eu lembro que a gente chegou até a ver os tipos de formatos, né? Que a gente tem de imagens, né? Os tipos de arquivos que a gente gera em função da câmera fotográfica, tá? Então a gente viu um pouquinho de cores, né? E a gente não pode esquecer que a nossa função, então, é entender de uma maneira um pouco mais holística, geral, né? Como que a gente consegue fazer manipulação de imagens, tá? Com o intuito de transformá-las, tá? Em imagens mais próximas possíveis, por exemplo, da visualização humana, né? Do mundo real. Então, o nosso objetivo é entender o ferramental, né? Que os softwares se utilizam, ou que os programadores dos softwares que fazem isso se utilizam para fazer essas transformações nas imagens, né? Para que a gente tenha a impressão de que o que a gente está vendo é real. E nessas andanças nossas e nessas discussões, a gente chegou à conclusão de que, às vezes, né, quando a gente faz um modelo matemático dentro do computador e a gente tenta transformar esse modelo matemático numa imagem mais realista possível, o realismo computacional pode ser tão grande que o olho humano percebe que o negócio é artificial. Tipo assim, o olho humano, ele tem capacidade de visualizar as coisas de uma maneira bem mais criteriosa e detalhada do que os dispositivos eletrônicos que a gente tem hoje em dia, tá? Então, por mais bonito que seja o modelinho que você quer fazer, o olho humano consegue perceber isso daí, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui um PowerPoint. A gente vai trabalhar com PowerPoint e daí de vez em quando a gente vai para um outro software aqui. Eu lembro que na aula passada a gente até brincou um pouquinho com o SketchUp, né? Mas eu faz 8 milhões de anos que eu não mexo, então eu não sei. Como que eu compartilho aqui? Filho da vida. Espera aí. Paciência. O negócio tá difícil. Aí. E aí, moçada, vocês estão conseguindo enxergar essa tela maravilhosa aí? Beleza, Renan. Obrigado. Então é assim. Só que a gente estava tratando, né, de profundidade de cor, de tipo de arquivo, né, de como que as câmeras fotográficas capturam a imagem, tá? E isso tudo, de uma certa maneira, a gente visualiza isso em duas dimensões, né? Então, uma imagem, apesar de ela dar noção de profundidade, ou ela fazer com que o teu olho acredite que você está olhando uma imagem com profundidade, a gente ainda está trabalhando na bidimensionalidade. Tá? Legal. Agora, na computação gráfica, a gente precisa trabalhar, às vezes, com modelagem, né? Modelagem que a gente chama de modelagem 3D. Tá? Então, tem vários softwares que trabalham com esse tipo de modelagem,
A gente vai ver alguns aqui, mas o mais importante para a gente não é ver o software e aprender o software, né? Para a gente ainda é importante a gente entender o que o software faz quando a gente dá um determinado comando. Até o momento, a gente estava mexendo no PowerPoint aqui, e eu estava fazendo os meus desenhos maravilhosos aqui no PowerPoint, né? A gente fazia estrelinha, né? Daí eu clicava aqui, a gente podia editar pontos, né? Daí a gente fazia uma transformação aqui no desenho, uma transformação em 2D, distorcia totalmente a imagem, tá? E a gente aprendeu que essas distorções que a gente faz aqui na imagem, como que o software, né, no caso o PowerPoint, está tratando isso daí vetorialmente lá dentro dele, né? As rotinas e subrotinas que ele utiliza, usando aquelas matrizes de transformação para fazer essa transformação. Daí chegou um determinado ponto que a gente falou, bom, beleza, bonito, só que se a gente quiser fazer o negócio curvado, né? Porque aqui ó, a gente está trabalhando só com linhas retas, né? Daí a gente teve aquela ideia lá das curvas de Bézier, né? Tá. E eu vou editar o ponto aqui. A gente descobriu que se a gente pegar um ponto de apoio aqui, ó, no PowerPoint, hein? Ó, estou fazendo isso no PowerPoint, tá? Ele me dá dois outros. É que talvez vocês não estejam vendo, porque tá o fundo está colorido, mas ó, ele muda a cor da linha. E esses aqui são pontos de controle, que se a gente puxar esses pontos aqui, ó, a gente consegue fazer curvas, tá? Bom, e matematicamente a gente descobriu como que isso é feito. São aquelas maravilhosas curvas de Bézier, tá? Que também tem um tratamento matemático, matricial e vetorial, né? Então, se eu fizer essa curva aqui, ó, que no caso eu estou trabalhando com uma curva quadrática, né? Eu consigo mexer no meu desenho, tá? E fazer o desenho ficar tudo curvadinho, né? Olha que bonitinho. Tá? Bom, então daí a gente provou que a distância, a menor distância entre dois pontos num desenho vai depender da criatividade do freguês, né? Não é uma reta. Você pode fazer curvas de Bézier. Bom, legal. Então isso tudo a gente viu em 2D. Outra coisa que a gente viu também é que cada pontozinho da imagem, né? Cada pontozinho dessa imagem, que eu vou pintar de amarelo aqui, é claro que eu peguei um pontinho branco, grandão aqui para a gente fazer de conta que ele é importante para nós e a gente vê ele, né? Mas qualquer um desses pontinhos da imagem aqui, tá? Se ele for o menor elemento que eu posso ver, a gente chama esse pontinho de pixel, né? E que, vetorialmente falando, esse pixel aqui, tá? Ele, na realidade, ele é composto por inúmeros bits, né? E a quantidade, quanto mais bits ele tiver, maior quantidade de informações ele pode trazer para a gente. Uma das informações que ele pode trazer é a composição de vermelho, verde e azul que a gente tem para formar a cor, né? Então, daí a gente tem que lembrar também de como que é a composição de cor. A gente viu composição aditiva e composição subtrativa, tá? Então, isso tudo a gente já viu em 2D. Pode ser que a gente não tenha aprendido ainda, né? Mas pelo menos a gente viu. Eu devo ter passado para vocês algumas referências para a gente se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Tá? Se eu não passei um dia, eu vou passar, prometo para vocês. Hoje mesmo eu roubei um livro, outro livro bonito, em português dessa vez. Né? E daí, assim como qualquer ladrão de livros, tá? Eu vou passar para vocês.
somente para consulta, né? Claro, vocês não vão reproduzir, né? E nem imprimir, vocês só vão tomar conhecimento, né? Então, vamos tentar só relembrar o que a gente já viu, tá? E eu queria fazer duas ressalvas aqui, que a gente já tem uma certa intimidade, né? Então, a gente já pode falar tranquilo, né? Sem ficar preocupado, né? Achar que vocês vão ficar bravos comigo, né? Não é isso que eu queria. Na realidade, eu queria sem contorno, né? Isso. Tá. Então, olha que legal. Vamos tentar entender a diferença, se é que existe, entre processamento de imagens ou processamento digital de imagens e computação gráfica. Né? Por quê? Porque a nossa matéria, ela trata das duas coisas, né? E no que cabe aí a nossa inteligência, essas duas coisas elas se confundem. Então, o processamento digital de imagens e computação gráfica, ela se confunde no seguinte sentido: uma é a transformação de uma coisa real em um modelo matemático, tá? E a outra é a transformação de um modelo matemático em algo real, tá? Só que as técnicas e os conhecimentos, o que a gente tem que conhecer para fazer as duas coisas, acaba sendo a mesma coisa. Tá? E daí os autores aí que a gente tem visto, tá? Eles tratam essas duas áreas como duas áreas distintas, tá? Então, às vezes você acha livros de computação gráfica e livros de processamento de imagens digital, tá? Mas, para mim, elas são mistureba, tá? A computação gráfica busca imagens fotorrealísticas, né? Ou seja, transformar um modelo matemático em algo, tá, que seja bem próximo da realidade, de cenas tridimensionais geradas por computador. Tá? Enquanto o processamento digital de imagem, ela reconstrói uma cena do mundo real, né, tridimensional, a partir de uma imagem real, obtida através de câmera. Tá? Ou às vezes, os caras chamam isso daqui de mocap. Eu já falei isso para vocês, né? Que é motion capture, né? Beleza. Nesse sentido, então, a PDI busca um procedimento inverso, né, ao de CG. Só que as ferramentas, elas são muito próximas, tá? Análise ao invés da síntese. Tá? Isso daqui é blá 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 de autor, né? O qual inclui, dentre os aspectos, a interação entre iluminação e objetos. Então, daí a gente vê uma coisa importante, né? Para a gente fazer com que a computação gráfica atinja o nosso objetivo e não fique soando falso aos olhares de quem está observando, tá? A gente precisa entender muito dessa interação da iluminação, tá? Dos objetos, tá? Da textura dos objetos e o quanto esses objetos refletem a luz, né? Para o olho de quem está observando, em função da textura deles. Né? O que eu quero dizer com isso? É que quando você está olhando para um joguinho, por exemplo, tá? E tem um avatarzinho lá que está andando, mas ele está usando uma cueca de couro, então a iluminação do couro é diferente do que se ele tivesse usando a armadura do Homem de Ferro, uma cuecona de ferro, tá? Brilhante. Então, o que vai diferenciar essas coisas para o teu olho, tá? É o jeito que a textura que você colocou naquele objeto lá vai refletir a luz, tá? Enquanto que no processamento digital de imagem, tá? Você tem que entender da cena que você está observando qual é a profundidade de cor, tá? Para você reproduzir no pixel,
tá? Essa quantidade de cores, vamos dizer assim, ou de iluminação, de intensidade que a imagem permite para você, tá? E daí você, sabendo isso, né, você faz com que o teu software, né, que você está projetando, vá tentar utilizar modelos matemáticos os mais próximos possíveis, tá, da percepção que o olho humano teria. Ah, chique isso, né? Mas é importante, né, a gente sempre lembrar dessa coisa aqui, tá? O cenário envolvendo todas as disciplinas que têm algum ingrediente de processamento da informação visual, tá? Hoje em dia eles ocupam uma posição de destaque, né? Então, o curso que a gente está terminando agora, tá? Que está nos dando a oportunidade da gente ter uma ideia bem, infelizmente, né, bem superficial do que seja processamento digital de imagens e computação gráfica, mas a gente tem que entender que isso daí é fundamental para pessoas que eventualmente vão trabalhar com computação visual. Que nem eu sei que tem gente aí que gosta de fazer, de trabalhar ou já está trabalhando, né, com, sei lá, modelagem computacional para joguinho, ou então alguém vai trabalhar com modelagem tridimensional para arquitetura, não sei, né, de repente vai que ou fazer desenho animado, né, ou fazer softwares, né, para fazer os efeitos de cinema, né, porque você sabe que depois dessa pandemia o Brasil vai se tornar na terceira potência mundial de cinema, né? Então vai ser Hollywood, lá nos Estados Unidos, na primeira, tá? Os hindus lá na Índia, né? Em Bollywood, o segundo, né? E a computação pornô brasileira vai se transformar na terceira. Então a gente vai precisar entender muito bem esse esquema de computação visual para a gente conseguir fazer os efeitos, né, no nosso grande cinema nacional do ano que vem. Né? Puta encheção de linguiça, 10 minutos enchendo linguiça, né? Mas vamos lá, tá? Objetos que emitem luz visível são percebidos em função da soma das cores espectrais emitidas. Tá, só repeteco para a gente lembrar. Tal processo de formação de cor, tá? A gente viu que é denominado do processo aditivo. Isso foi na terceira aula que a gente está vendo. Tá? Então, o processo aditivo pode ser interpretado como uma combinação variável em proporção de componentes monocromáticas nas faixas espectrais associadas à cor verde, vermelho e azul. Tá? Nossa, se você parar isso daqui para ler com mais tranquilidade, você vai lembrar que para a gente compor, tá, o branco e a escala de cinza numa foto colorida, tá? Dependendo da quantidade de pixels que você vai estar digitalizando essa imagem, lembra? E a gente pode ter 4 bits, né? Um bit para R, G e B para formar, né? Ou 8 bits, ou 12 bits, ou 24 bits, né? E quando a gente vai fazendo esse aumento, a gente vai aumentando a gradação da profundidade de cor. Portanto, a gente consegue fazer a combinação de uma porcentagem de vermelho, a porcentagem correta de vermelho, uma porcentagem correta de azul e uma porcentagem correta de verde, que se a gente somar isso tudo, vai dar o branco, né? Lembra? Então, e por causa que o nosso olho tem essa percepção de cor diferente, né? Ele é mais propenso a ver uma cor do que a outra. A gente sabe quais são as porcentagens lá do RGB que a gente tem que colocar na totalidade para formar o branco. Agora, se você começa a diminuir a intensidade, tá?
que vai acontecendo? Você vai escurecendo a imagem, tá? Então, se você for diminuindo proporcionalmente o R, o G e o B, você vai diminuindo a intensidade de branco, né? E isso que dá a profundidade de cor. Então, quanto mais bits você tem para fazer essa escadinha, vamos dizer, que vai do preto, que é o zero, até o máximo, tá? Que no nosso caso, a gente vai considerar o máximo como sendo 255 em hexa, tá? Que é 8 bits, tá? Então, o máximo é 255. Ou seja, se eu pegar e dizer que, sei lá, é, o verde é 59%, né? Então, se a gente diz que 59% de verde mais 11% de R, 11% de vermelho, tá? Eu não lembro de cabeça, tá? Nossa, se fosse há uns 10 anos atrás, cara, isso daí estaria assim, o RGB na minha cabeça estava tudo certinho. Mas o fato é que se a gente pegar essas porcentagens, né, que é 59, 011 e 0, 59, 11, 030. Então é 30 de vermelho, 11 de azul e 59 de verde, tá? Porque o nosso olho é mais sensível a outras cores, menos ao verde. Então o verde tem que ter uma porcentagem maior para formar o branco, tá? Então 0,59, 0,11 e 0,30 vai formar 255. Então se você for reduzindo isso daí, né, proporcionalmente a essas porcentagens, você vai escurecendo. Você não vai mudar a tonalidade da cor, você simplesmente vai mudar o que a gente chama de saturação, né? Ou seja, a cor vai ficando mais escura, tá? Agora, se eu mexer na porcentagem só do verde, só do amarelo, daí eu vou mexendo, né, no meu espectro visível, porque a combinação das cores vai mudar a cor que eu estou vendo, tá? Então, as cores verde, vermelho e azul são ditas nesse esquema RGB aí, como sendo cores primárias, tá? Então, esse processo de geração de cor suscitou a concepção de um modelo cromático denominado RGB, que é o que a gente usa, tá? Para o qual a Comissão Internacional de Iluminação, o CIE, nossa, bonito, outra sigla linda, estabeleceu as faixas de comprimento de onda das cores primárias. Bom, por que a gente está falando de faixa de comprimento de onda? Faixa de comprimento de onda nada mais é do que uma frequência determinada. Então é o seguinte, por padrão, o CIE, com relação a todos os estudos que foram feitos no olho humano, para entender como que os cones, bastonetes, aquela babaquice toda lá funciona, tá? Eles determinaram quais são as frequências reais do RGB e as porcentagens de iluminação que eles precisam, tá, de intensidade, para que formem o branco puro, tá? Legal, então tem a ver com a frequência, tá? Só que existe um outro sistema de cor que a gente vai ver também, que é o sistema subtrativo, tá? Bom, de outra forma, tá? Se a gente for analisar, tá? É, e a gente pornográfico, essas coisas, nossa, eu errei bastante, hein? Não, aqui é o comprimento de onda. Ó. Então, o CIE lá, o Comitê Internacional de, sei lá do que, das quantas que eu já esqueci aqui, de iluminação, tá? Ele determinou que as cores primárias vermelho, verde e azul têm exatamente esses comprimentos de onda. 700 nanômetros para vermelho, 546,1 nanômetro para verde e 435,8 para azul. Tá? Legal. E quando você soma, por exemplo, duas cores primárias, tá? Que nem o verde e o vermelho, tá? Você vai ter uma secundária resultante, tá? Se você colocar essas cores num cubo tridimensional, tá? A gente tem condição de perceber aqui, ó,
Esse daqui é o verde, né? Tá? Então, o verde, ele tem tudo de componente verde, não é? Se a gente fosse escrever isso daqui em vetores canônicos, tá? O vermelho, ele tem, o verde puro, ele tem, obviamente, zero de componente vermelho e zero de componente azul, tá? E tem o máximo de componente verde. Então, é 0, 1, 0, tá? E se a gente olhar aqui no cubo tridimensional de cores, tá? O vermelho aqui, se a gente reduzir ele para zero, viria para cá, concorda comigo? Legal. E o azul, se a gente reduzir ele para zero, o azul vem para cá também. Tá? E o vermelho, se a gente pôr para 1, o vermelho vem para cá. Então, o verde, desculpa, o verde vem para cá. Então, as coordenadas vetoriais que determinam o verde puro no nosso universo de cores tridimensionais que a gente tem nessa representação tridimensional seria 0, 1, 0, que é isso daqui, ó, 0, 1, 0, tá? Que é o green. Bom, da mesma maneira, né, se a gente for ver o azul aqui, o azul é 0, 0, 1. Ó, 0, 0, 1 vem o azul, tá? E o vermelho, obviamente, é 1, 0, 0. Então, a gente tem esses três breguetezinhos aqui, ó. Então, esses três que a gente pode entender como eixo green, que é o Y, tá? Eixo red, tá? E eixo blue. Putz, que bonito, né? Então, você consegue descrever no universo das cores, tá? Pegando um vetor origem qualquer, o 000, né? Você consegue determinar as cores do padrão RGB? Sim, eu consigo fazer isso. Tá? Entretanto, se a gente pegar, misturar componentes de verde e componentes só de verde e azul, tá? Ou seja, se a gente colocar 100% de verde e 100% de azul, obviamente que a gente teria aqui, tá, uma componente que é 100% de verde e 100% de azul, seria 0, 1, 1. E o 0, 1, 1 vai estar representado por esse cantinho aqui do nosso cubinho tridimensional, tá? E a gente sabe que se a gente pegar 100% de verde e 100% de azul, a gente está misturando as cores primárias verde e azul, tá? E se a gente fizer isso, com as proporções de intensidade normais, naturais, que é a máxima, máximo de verde e máximo de azul, a gente chega no ciano, tá? Que é esse daqui, ó, ciano, tá? E se a gente pegar a mesma coisa, tá? Por exemplo, verde e vermelho, ó, 100% de verde, 100% de vermelho, 100% de verde e 100% de vermelho, tá? No nosso universo de cores tridimensional aqui, vai dar esse vetorzinho aqui, que é 1, 1, 0. Vermelho 100%, verde 100%. E me reproduz a cor amarela. Tá? Bom, e, obviamente, gente, isso que eu estou passando para vocês é só, assim, o cume, o cume do iceberg que a gente tem sobre cores, né? Mas o fato é que, dessa maneira aqui, dá para a gente entender, né? E veja bem, se eu tiver 100%, 100%, 100%, tá? A gente tem o branco total, né? 100% de verde, 100% de azul e 100% de vermelho. A gente vai ter o branco total radiante, o homo. E se a gente tiver 0, 0, 0, a gente tem o preto. Então tem um vetorzinho aqui, ó, tá? Que sai do 0, 0, 0 e vai para o 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Estou quase imitando foto. 1, 1, 1, 1, né? Que é o nossa intensidade de cor, da escala de profundidade de cor. Gente, isso significa
que tudo aquilo que a gente viu lá nas aulas, aqueles conceitos, a gente pode simplesmente reproduzir num cubo, tá? Canônico de um universo colorídico, que você, se você pegar o vetorzinho e ficar movendo aqui, tipo assim, pegar lá o nosso, vamos pegar o nosso vetor de sempre, o nosso vetor de sempre, o nosso vetor de sempre é esse daqui, né? Vou desenhar ele aqui, ó. Só que eu vou engrossá-lo. Engrossá-lo-ei. Engrossá-lo-ei. Tá? E colocá-lo-ei aqui. Tá? Olha só, se eu pegar esse cara aqui e trouxer para cá, nossa, o que, que eu tenho? Eu tenho vetor 100. 100 é o vermelho puro, que é esse pontinho aqui, ó. Tá? 100. Vermelho puro com máximo de branco, né? Não é assim? Agora, se eu mexer ele aqui, ó, nessa tridimensão aqui qualquer, cara, eu consigo reproduzir qualquer cor que eu quiser, tá? No mundo das cores, tá? Qualquer cor perceptível do meu olho, qualquer frequência pode ser decomposta do vetor desse jeito. E veja bem, aqui, ó, por exemplo, eu posso estar só quando o vetor é linearmente dependente, é uma combinação linear de dois outros. Por exemplo, se eu tiver só no plano verde e vermelho, tá? Esse vetorzinho aqui no meu plano verde e vermelho, eu posso, tá, fazer qualquer tonalidade aqui, ó, no verde e vermelho, que vai ficar entre o totalmente vermelho, entre o totalmente verde, tá passando em algum momento pelo nosso querido amarelo aqui. Tá? Só que o amarelo é um vetor linearmente independente. Por quê? Porque ele está em outro plano vetorial. Se eu pegar esse cubo e explodir ele, não explodir jogando a bomba, né? Explodir, assim, abrir ele, né? Daí a gente vai ver que a gente tem aqui, ó, um negócio interessante, né? Só que tem que lembrar que esse pontinho aqui, ó, ele está grudado aqui, ó, né? Então essa não é a melhor figura que representa isso. Mas se você olhar nos livros, eu poderia até, não sei se o livro que eu baixei tem essa foto, acho que não, porque é tudo preto e branco, seguro, né? Mas tem um negócio que é um negócio meio escroto assim, ó, mais ou menos isso aqui, um desenho assim, que vai representar melhor esse negócio das cores e o preto bem no meio, tá? E daí você consegue rodar, é tridimensional o negócio, tá? O que eu vou fazer com essa informação, César? Absolutamente nada, só serve para aumentar um pouquinho mais a nossa quantidade de conhecimento, né? Onde eventualmente eu posso ser cobrado disso? Bom, você fatalmente vai ser cobrado disso se você estiver trabalhando, por exemplo, numa empresa e o cara falar assim para você, ô filho, eu quero que você faça uma página da minha empresa na internet, só que eu gostaria que você utilizasse, gostaria não, você tem que utilizar as cores oficiais da nossa empresa. Você fala assim, nossa, cor oficial tem? Ele fala, tem. Por quê? Porque eu gastei 200 bilhões de dólares, tá? Com um desenvolvedor lá de marketing e ele fez o manual da marca da nossa empresa. Nossa, tem manual da marca? Tem. E lá tem a determinação das cores da nossa logo. Tá? Inclusive, o tipo de fonte que a gente usa na página. Eu quero que você faça isso. E mais, não só faça na internet, mas eu também queria que você fizesse cartãozinho, copinho, né, canequinha, cartão de visita, tudo com logo e com as letras. Você vai falar, nossa,
Putz, legal. Como que eu vou descobrir essa bodega? Porque na programação, quando você vai determinar numa linha de programação, de código, que você quer que o vetor linha, o vetor figura, logo, seja preenchido por uma determinada cor, né? Você dá, como a gente faz aqui no PowerPoint, né? Você dá o limite geográfico de onde está o negócio, né? Aqui assim, ó, tá? Que é o limite geográfico de onde está passando as cores, certo? E o software, né? O seu software vai colorir. Então, pixel a pixel, ele vai colorir essas coordenadas aqui, ó, tá? Dessa cor escrota bonita, tá? Mas essa cor escrota bonita, tá? Eu posso mudar, né? Tá? Eu posso mudar. Por exemplo, eu posso colocar, tá vendo? Ó, isso daqui é mais ou menos isso daqui. Só que o nosso software maravilhoso, que é o nosso PowerPoint, tá vendo que tá meio quadriculado aqui o negócio? Tá? Então, significa que ele não tem uma profundidade de cor legal. Mas eu posso mudar a cor aqui, ó. Colocar, por exemplo, 100% azul. Bom, como que seria 100% azul? 100% azul seria zero de vermelho, né? Que a gente viu. Zero de verde. Ah, não, vocês estão vendo? Vocês estão vendo esse quadradinho de coloração? Responde aí. Tá, beleza. Então, você vai dar zero de vermelho, zero de verde, zero e azul. Você vai colocar o quanto? O máximo, né? Tá. Só que sabendo. Então, vamos traduzir isso que eu acabei de fazer aqui, que mudou a cor dessa bodega aqui. Eu coloquei 100% azul, tá? Legal. Vamos entender o que significa 100% azul. 100% azul significa zero de componente vermelho e zero de componente verde e um de componente azul. 100% de componente azul. Só que para formar o azul, né, a gente sabe que a intensidade do azul no meu olho, ela não é 100%. Porque se eu tivesse 100% vermelho, 100% verde, 100% azul, tá? Eu teria o branco, né? Mas o branco não significa que é o máximo de vermelho que eu posso, que é o máximo de verde que eu posso e o máximo de azul que eu posso. Existe aquelas porcentagens para formar o RGB que a gente utilizava na televisão antigamente, né? Que eu, infelizmente, eu não lembro aqui. Agora eu fiquei só um minutinho que eu vou ter que pegar porcentagem. Eu vou lá no Google. Porcentagem de RGB, formar branco. Para formar o branco. Ah, eu podia ir lá na apostila que eu passei para vocês, que tem, tá? Mas por que eu estou dizendo isso? O que eu estou dizendo que quando eu coloco 255, que é 100% de vermelho, 255, que é 100% de verde, 255, que é 100% de azul, tá? Esse 100%, tá? Ah, ele corresponde a uma porcentagem, tá? De iluminação, tá? E essa porcentagem de iluminação é dada pelo RGB da televisão antigo lá, que eu também não estou conseguindo procurar aqui achar. Mas vai ficar que nem o manual do meu carro. Não vou achar, então vai sem achar mesmo. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa faceta, que eu não estou vendo mais vocês. Eu tenho até medo de ficar mexendo aqui e perder vocês e desligar.
desligar o negócio aqui do Meet. Ah, voltou o Meet. E agora eu não sei onde está o PowerPoint. O PowerPoint está aqui. Ah, beleza. Tá? Então, vamos voltar lá então nas cores de preenchimento. Bom, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar 100%. 100%. Então, olha só que bonito. Ficou branco, né? Mas veja bem, esse 255% de vermelho, 255% de 255 que é o máximo de vermelho, 255 que é o máximo de verde, e 255 que é o máximo de azul, se for ver em porcentagem de iluminação para formar isso daí, a soma desses três tem que dar 100%, certo? E a intensidade do vermelho, a intensidade do verde e a intensidade do azul variam, tá? Como o nosso olho é mais sensível ao azul, não lembra? Tá? Então tem 0,11% de azul só, tá? O vermelho é 30% e o verde é 59%, porque a gente tem mais dificuldade de enxergar verde. Eu fui claro nesse negócio do 100%. Vocês lembram disso ou não? Dá para passar para frente ou ainda devo explicar um pouco mais? Isso na pergunta. Vocês podem responder para mim? Isso. Beleza. Então, é aí que a gente queria chegar, Alberi. Você falou assim, dá para a gente fazer em HTML com porcentagem. Isso. Só que assim, né? Você vai ter que saber qual que é a cor da empresa, né? Vamos imaginar que a cor da empresa seja a cor desse fundo aqui, né? Você fala assim, nossa, como que eu vou fazer esse negócio aí, né? Então, em algum lugar aqui, que não sei onde, né? Tem essa conta-gota aqui, ó. Daí esse conta-gotas, o que que ele faz? Tá? Ele pega, ah, dependendo do software, tá? Eu não sei como que o PowerPoint faz. Tá vendo que ele tem o quadradinho ali, ó? Onde eu pego ele pega a cor, né? Tá. Em alguns softwares gráficos, que não é o caso do PowerPoint, talvez, no PowerPoint ele pode pegar o pixel mesmo, né? Deixa eu ver se eu acho um branquinho aqui. Ó, achei um cinzinho aqui, ó. E o conta-gotas dá, ó, esse cinzinho é 50%, tá? Ó, 50% dá cinza, né? 127 de vermelho, 127 de verde e 127 de azul, tá? Dá 50%, dá um cinza, tá? Por quê? Porque se fosse 100% seria 255, 255, 255. 255, 255, 255 dá o branco. 000 vai dar o preto. 127, 127, 127 vai dar o cinza, que é exatamente o vetor que vai da metade do 000 até o 111, que se a gente vier aqui, ó, eu misturei as informações, mas esse é o 1, aqui, ó, esse cinza aqui, tá? Beleza, que não é bem cinza aqui no caso. Mas o que eu queria é assim, ó, dependendo do software gráfico, tá? Eu pego o pixel. Se eu apertar o Shift, eu pego uma área maior de alguns pixels, que a gente chama de pixels adjacentes. Mas o fato é que, se eu quiser preencher esse negócio com a cor do conta-gotas, tá vendo? Onde eu pôr aqui o conta-gotas, eu consigo pegar a cor. Se eu tiver o Shift apertado, ele vai pegar as cores. Aqui, ó, tá vendo? Se eu tiver com o Shift apertado, ele pega uma quantidade de pixels maior no entorno. Então, ele não pega o pixel único, ele pega uma somatória, uma média aritmética dos pixels, do pixel principal, tá? E a adjacência deles, tá?
não sei por quanto multiplica a sensibilidade do conta-gotas. Mas aqui não, né? No PowerPoint é PowerPoint. Pô. Mas se tiver no Photoshop, né? Que software legal, né? Bom, o fato é que eu descobri a cor da mardita que o cara do marketing inventou para minha empresa. Então, se eu descobrir a cor, que nesse caso aqui o RGB é 209, 200 e 0, tá? Beleza, então essa é a cor da minha empresa, que eu vou ter que usar de background na minha página, ou que eu vou ter que usar no logo, tá? Bom, só tem um problema, né, Fio? Esse daqui são cores aditivas. E vocês se lembram que cor aditiva, isso daqui é muito bom para a gente ver, que nem vocês estão vendo aí em casa, no monitor de vocês, tá? Porque as cores aditivas, elas foram preparadas para monitor, display de cores, LED, né? Coisa que está emitindo luz para você. E se eu for imprimir essa bodega aí num papel, tá? Cara, se você for imprimir no papel, a cor que você for ver que vai sair lá da plotter, ou da printer, ou da jato de cera, não sei o que lá, se você estiver usando esse RGB, você provavelmente você não vai enxergar a cor no papel igualzinha a cor que você está vendo no teu monitor de vídeo. Por quê? Porque no papel a gente usa outro tipo de cor. A gente usa um outro sistema de coloração, que é o sistema de coloração subtrativo, tá? Que nada mais é do que um sistema de cor que, em vez de usar a soma do R e do G para formar o não sei o que lá, ele usa essas cores aqui, ó, o amarelo, que são as cores secundárias resultantes da soma dessas duas aqui. Então, geralmente, para sistema de impressão nas plotters, a gente usa esse amarelo, magenta e ciano. Tá? E mais ainda, hein? A gente usa uma informação a mais, tá? Que é a informação da escala de cinza, tá? Para dizer como que a gente quer que a plotter pinte para a gente o papel, para a gente ter a ideia da cor certinha que a empresa disse que quer. Tá? Então, vamos lá. A cor oposta a uma determinada cor secundária é a cor primária que não entra na sua composição. Assim, o verde é oposto ao magenta, o vermelho é ao ciano e o azul é oposto ao amarelo. A cor branca é gerada pela combinação balanceada de vermelho, verde e azul, tá? Assim como pela combinação de qualquer cor secundária com a sua oposta, tá? Objetos que não emitem radiação eletromagnética visível própria, por exemplo, objetos que não emitem, tá? Por exemplo, papel não emite, né? Luz emite. Monitor de computador emite luz própria, mas o papel não, tá? Eles emitem o resultado da subtração das cores que ele absorve, né? Não entendi, César. Fácil. Se você tiver olhar aí na tua casa, pegar qualquer objeto vermelho, tá? Vermelho, esse objeto aqui, ele não está emitindo luz vermelha. Para você tá, porque você está vendo no vídeo, né? Mas para mim aqui em casa, ele não está emitindo luz vermelha, tá? Na realidade, ele está absorvendo todas as outras cores. Porque o que está batendo nele é uma luz branca total. Né? E o que é a luz branca? A luz branca é toda a combinação do R, do G e do B, né? Das frequências que a gente viu de RGB, que está batendo nesse negócio aqui, tá? E ele está absorvendo todas as outras cores e está emitindo só o vermelho para mim.
tá? Então, as coisas que você vê no papel, ela não emite luz, ela só absorve as outras que ela não deve emitir. Entendeu? Ela só reflete a cor que ela não absorve. Por isso que você vê no papel diferente do que você vê no monitor de vídeo. Legal, então a gente usa outro sistema de cores, tá? E por que para a gente é importante entender isso tudo na computação gráfica ou no processamento digital de sinal, de imagem? Tá? Por que é importante a gente entender isso? Porque, veja bem, quando você está reproduzindo qualquer... Por exemplo, eu falei do SketchUp na aula passada, essa aula a gente vai brincar um pouquinho depois do intervalo, né? Que eu for comer uma pizza. Não, hoje é um hambúrguer. Daí a gente vai brincar um pouco com esse SketchUp, por exemplo, tá? Mas o que eu queria dizer é que assim, quando você vai produzir, por exemplo, um copo de vidro no SketchUp, tá? Você tem que arranjar um jeito de colocar lá um material nesse copo para transformar ele em transparente, né? Porque é de vidro, então o efeito que ele tem que mostrar para a gente é uma coisa transparente, tá? Então daí você vai colocar lá a transparência, né? Ah, então, quando você está fazendo esse copo para mostrar para alguém no monitor da tela, ele tem que ter um tipo de sistema de coloração. Mas, quando você vai imprimir isso daí numa impressora para mandar para o cliente avaliar, o copo que você desenhou lá, ele tem que ter um outro sistema de coloração, porque vai impresso. Como os sistemas são diferentes, tá? Você tem que tomar esse cuidado. E mais, numa cena, vamos já adiante, né? Eu estou fazendo uma cena de um filminho, de um desenho animado, sei lá, Peppa Pig, sei lá. Não, Peppa Pig é horrível, né? Pegar um desenho mais bonitinho, Frozen da Disney. Não é live action ainda, né? Frozen ainda é desenho, né? Mas é assim, quando ele é 3D, né? E quando você vê um bonequinho, um copo dentro desse desenho, tá? Você tem que tentar reproduzir a reflexão da luz, tá? Do objeto, para que o teu olho perceba aquele objeto que está no desenho como sendo um objeto transparente, que eu estou falando do copo. Você entendeu? Então você vai trabalhar com reflexões, tá? Agora, se você for imprimir um quadro, um frame só da Frozen na impressora, você não pode mandar a mesma informação para a impressora, porque ela vai imprimir e não vai ficar bom. Você vai olhar e vai falar, nossa, que bosta isso aqui. Entendeu? E a gente, então, vai ter que usar recursos, tá? Por isso que a iluminação é importante. Por isso que eu passei aquele passei? Não lembro se eu passei, tá? Aquele artigo sobre importância da iluminação nas coisas. Um eu tenho certeza que eu passei, que é a expressão, né? A arte de você fazer as expressões nas nossas computações gráficas, né? Tipo assim, o bonequinho, né? Você tem que saber. Daí tem a Disney lá que fez aquele artigo pra gente, tá? Explicando como eles fazem para dar vida a um negócio estático. Tá? A gente já viu no nosso exercício, vocês fizeram lá, como que a gente faz uma transformação, transformando um quadrado numa estrela. Tem várias maneiras de fazer, cada um escolheu hoje, talvez depois do intervalo, além de mexer no SketchUp, a gente pode, por exemplo, quem que fez no After Effects? Alguém fez, né, no After Effects, esse negócio, né? Então, daí, gente, eu vou tentar abrir aqui o After Effects no meu micro aqui, né, rezar para ele funcionar, e daí a gente brinca um pouquinho com a animação também. Por quê? Porque, cara, tem coisas que você faz numa animação que dá vida ao personagem, mesmo ele sendo um quadradinho, mesmo ele sendo uma estrelinha, tá?
E tem iluminação que você dá que vai influenciar na visão que o cara está tendo da personagem. Imagina você fazer um paralelepípedo, ficar andando, pulando, entendeu? Pular para cima, para baixo, né? Sem olho, sem nada. Só o paralelepípedo animado. Vamos tentar fazer isso? Tá? Ou uma letra qualquer animada, um quadrado. Tá? Vamos animar isso daí no After Effects para ver qual que é a impressão e depois a gente coloca a iluminação para a gente ver a diferença. Porque quando a gente vai fazer iluminação na cena, a gente tem que entender um pouco dessas mudanças. Né? Tipo assim, aonde que eu vou mostrar isso? Eu vou mostrar no cinema, vou mostrar no display ou vou mostrar na impressora? O cara, né? Se eu souber as diferenças, eu consigo fazer um negócio mais bonito, mais realista, né? Então, quando a gente usa sistemas subtrativos, tá? Ó, aqui, ó, tome-se como exemplo o objeto amarelo. Tá? Vamos pensar num bule amarelo. O bule, eu lembrei lá da Branca de Neve, não? Que tem os bulezinhos lá. Não, não é Branca de Neve. A Bela e a Fera, acho, eu não lembro. Que tem lá o Lumière, tem os, eu não lembro o desenho animado. Mas o fato é assim, pensa num bule amarelo, tá? As componentes vermelha e verde da luz branca incidente são refletidas, enquanto a componente azul é subtraída por absorção pelo objeto. Então, se a gente entender aquele quadrado de cores aqui, tá? A gente começa a entender mais ou menos isso daqui que está acontecendo, tá? Assim, a cor amarela pode ser encarada como resultado da subtração do azul da cor branca, tá? Ou seja, se eu pegar a cor branca e subtrair o azul, eu consigo o amarelo, tá? E esse sistema de cores a gente chama de CMY, tá? Ah, mas eu conheço que tem o K, né? Eu já ouvi isso daí em algum lugar e tem o K. O K é a temperatura de cor, tá? Que é uma informação de luminância ou de preto e branco, tá? Que acontece nessa bodega aqui, que de uma certa maneira, cadê o? Eu fiz aqui isso daqui, ó. É a mesma coisa que eu pegar esse daqui, vim aqui no mais cores e preenchimento, por exemplo. Eu não estou usando o CMKY, tá? Mas tem o Hue, Saturation e Luminância. Tá? Esse daqui é outro tipo de sistema, a gente vai ver depois. Tá? Mas eu posso fazer alguma coisa assim, ó, aumentar a transparência. Por que não está aumentando? Não sei por que não está aumentando a transparência. Às vezes não funciona, tá bom? Então, desculpa eu aí. Mas, tá? Ou seja, esse tipo de sistema, então, ele funciona com base na reflexão dos demais componentes, que é muito mais próximo do que o olho humano enxerga quando a coisa está impressa. Poxa, então, a gente trabalhando com esse entendimento, a gente consegue fazer coisas mais realistas? Sim, conseguimos. Tá? Para trabalhar com esse CMY, a gente pega o mesmo cubículo aqui, ó, tá? E a gente sabe que se a gente juntar o ciano com o magenta, vai dar o azul, tá? Ó, cadê o ciano com magenta? Vai dar o azul. Tá vendo? É diferente desse daqui, ó. Tá? Porque seria a mesma coisa, né? Mas esse azul, ele estaria mais ou menos aqui na metade, saindo do cubo, né? 3D o negócio. Tá? Bom, e assim funciona o cubo para CMY, ou CMYK que eles chamam, né? Por causa da intensidade. Legal, tá? Bom, mas por que isso tudo? De cor, né? Porque a gente vai ter que mexer com 3D
a gente vai ter que mexer com luminosidade, com reflexão e com incidência de luz. E conforme a gente modela, né, faz o modelo matemático do objeto, a gente tem que levar todas essas continhas aí em consideração para fazer com que o objeto seja o objeto mais realista possível. Tá? Só para relembrar, como a gente viu nas aulas passadas lá, os tipos de arquivo, né, de bitmap, JPEG, GIF, PNG, né, e acho que o Demetrios perguntou lá do SVG, né? Que eu chamei de vetorial, falei que eu ia falar depois, eu não falei ainda. A gente vai falar ao longo do negócio. A gente sabe que imagem do tipo raster, tá? Que é rastreio, que é um mapa de bits, né? Ele pega pixel a pixel e transforma num arquivo digital, tá? Enquanto que a imagem vetorial já é uma imagem diferente, tá? Mas o que ele trata, na realidade, é o que a gente chama de objetos gráficos. Tá? Então, tudo que você tem numa tela de computador, numa página de internet, num desenho animado, numa efeito especial de cinema, numa nave espacial que você colocou no After Effects para falar que tem invasão marciana na Terra, tá? Tudo isso daí, dentro do contexto geral, a gente trata como objeto gráfico, tá? Objeto gráfico. Legal. E por isso que eu falei para vocês, lembram? Quando eu falei lá para fazer o projetinho lá do quadradinho transformando na estrela, eu até falei contigo, gente, ó, dá uma olhada num tipo de arquivo, tá, cuja extensão é .obj. Tá? O que é um arquivo .obj no nosso caso aqui de computação gráfica? Tá? É um arquivo que vai descrever de maneira em, em bom inglês, vamos dizer assim, tá? Vai descrever em bom inglês o que a gente tem, ou quais os objetos que a gente tem na cena. E a gente vai considerar essa cena, o screen, o nosso canvas, né? A nossa viewport, tá? Que é aquela área delimitada, tá? Ou um clipping daquela área delimitada que a gente vai fazer os nossos desenhos, tá? E óbvio, se a gente tiver um desenho rasterizado, tá? O tratamento do OBJ é pixel a pixel. O arquivo fica grande pra caramba, porque você vai ter que descrever pixel a pixel. Enquanto no desenho, né, num arquivo onde você tem vetores, você vai descrever os vetores, tá? E é muito mais rápido para a gente, em vez de ficar descrevendo vetor a vetor, intensidade, e imagina numa tela de 480, 600 por 480 pixels, tá? Para você descrever uma viewport só, quantas informações de pixels você tem que ter? Mas se você for desenhar o vetor, né, que é o desenho, por exemplo, eu vou colocar aqui uma foto, um quadro sem nada aqui, ó. Por exemplo, imagina que a minha canvas é isso aí, não tem nada desenhado. Daí eu pego uma forma e desenho. Cara, vetorialmente, o que eu estou dizendo é assim, ó, eu pego essa coordenada, tá? Digo que essa coordenada vai ser multiplicado por uma constante k, né? No eixo y, tá? Essa constante vai fazer com que esse vértice venha parar aqui, e a gente já viu qual é a matriz de transformação para fazer essa movimentação de ponto. Faço a mesma descrição para cá, né, em x, faço a mesma descrição em menos y, e faço a mesma descrição em
menos x. Eu desenhei o quadrado e depois eu peço para preencher de magenta. Tá? Pô, esse arquivo objeto nada mais é do que essa descrição. Ele vai falar assim para mim. Qualquer software que leia um arquivo que diz assim, ó, eu estou dimensionando um objeto. Beleza. Início, coordenada x, y, tá? Multiplica o vetor por um k, que é esse tamanho, né? Até a posição tal, depois vezes k em x, menos y, menos k em y, e menos sei lá o quanto em z, fechando o objeto. Então, eu sei que é um objeto que vai ficar um quadrado, tá? E depois eu vou pintar, né? Daí eu determino lá, pinte com magenta, que é essa cor. Né? Ah, não, eu não quero essa cor. Beleza, então preenche com vermelho, sei lá. Tá? E mais, quando eu faço para o vetor fazer isso, eu determino também uma coisa que a gente chama de stroke, tá? Que é o que é o no preenchimento, vou deixar vermelho, que é a cor, a espessura da linha, do traço, né? O tipo e a espessura, né? Quando eu não defino o tipo, eu defino só a espessura. Eu vou pôr amarelo aqui de espessura para ficar bem destacado para a gente, tá? Então, eu desenho o negócio. Ah, mas se eu for lá no arquivo objeto e eu falei que a espessura desse desenho antes de preencher, o stroke é 5, por exemplo, 5 unidades, 5 pixels, sei lá, 5 milímetros. Não interessa como que o software vai. Você que vai determinar como que o software que você está criando vai interpretar a entrada de tela, né? Mas eu quero que o negócio seja mais grosso. Quero aumentar para 6 pontos. Pronto, aumentei para 6. O software, o arquivo objeto aqui, que é o que ele está desenhando, né? Que é esse objeto gráfico. Se eu conseguisse vir aqui, eu não tenho, né? Tem exportar. Mas exportar para quê? Alterar tipo de arquivo. Vamos ver. Eu posso exportar isso daí? Não tem OBJ, tá vendo? Porque não é um software gráfico, né? Mas ele está gerando um arquivo parecido com essa descrição para ele entender qual é o desenho que eu quero fazer. Ele só não me dá a possibilidade de eu salvar nessa extensão. Tá? E para que eu usaria salvar nessa extensão? Porque é o seguinte, esse objeto aqui, ó, se eu explodir ele, por exemplo, ele é feito de vários pontos, né? Mas daí eu posso por... Como que faz para criar mesmo? Não lembro. Explode, daí eu aperto Shift e crio um ponto aqui. Tá vendo? E o Shift cria um ponto aqui. Quando eu estou fazendo isso, no meu OBJ, tá? Ele já vai me informar exatamente que eu criei um outro ponto aqui. Ó. Agora que eu criei duas curvas. Tá? Mas que tipo de curva? No meu arquivo, né, eu determinaria. Ó, daqui para cá, eu uso Bezier. Né? Com um ponto de fuga, um Bezier quadrático. Tá? Ou uso um Bezier cúbico, que é aquele que faz um Szinho, que não interessa, mas é isso que eu estou dizendo para ele desenhar com 6 pontos, uma reta amarela, uma reta, não, um traçado amarelo, que vai fazer uma curva conforme a matriz de transformação de Bezier, né? Até esse ponto intermediário. Daqui eu já crio, porque isso daqui se transformou numa aresta. Mas o objeto em si, eu poderia dizer quadrado, retângulo, ter alguns objetos no meu software já pré-moldados, como eu tenho aqui, né? O cara que fez o PowerPoint, ele já fez, né? Esse objeto é pré-moldado, tá?
Para que eu faria isso? Porque eu posso exportar para qualquer outro software que não seja o PowerPoint, qualquer um software que trabalhe com objetos gráficos, tanto vetorizados quanto. Onde eu estava? Sim, aqui. Tá? Objetos gráficos, tanto vetorizados quanto rasterizados. Não importa. Nesse caso, se eu fizer rasterizado, a informação vai ficar muito complexa. Vai precisar de muito cálculo para fazer, processador ferrado. Mas, se eu fizer em vetor, tá? Só com essas informações que o meu arquivo .obj vai me proporcionar, o meu software já vai saber desenhar, já vai interpretar esse objeto. Qual software? Sei lá, o PowerPoint, o Render, não, o Blender, o Photoshop, o After Effects, o, sei lá, o GIMP, tá? Revit, 3D Max, SketchUp, tá? Então, é um tipo de arquivo intermediário, né? Para que serve essas coisas, então? Para você ficar exportando de um software para outro? Sim. Ah, mas e se você sabe qual que é o formato de arquivo do outro software? Não é mais fácil? Por exemplo, se eu for exportar para o Adobe, Acrobat Reader, né, que é o PDF, não fica melhor eu pegar isso daqui, em vez de exportar um OBJ, para depois abrir o Adobe Reader, importar o OBJ, não sei nem se ele vai tratar o arquivo OBJ, se ele vai entender, né? A hora que ele estiver lendo o arquivo, você vai entender o arquivo OBJ. Agora, vamos imaginar que ele entenda, ele vai pegar para desenhar. Não é mais fácil já exportar para PDF? É. Se eu tivesse o exportador de PDF aqui, eu tenho, por exemplo, criar Adobe PDF. Só que, olha que interessante, para eu criar Adobe PDF aqui desse jeito, tá? Eu precisava ter instalado o Microsoft, não, o Adobe não sei das quantas aqui no micro, não sei o que lá, não sei o que lá, porque ele usa o software externo para fazer essa exportação. Mas, se eu vier no salvar como, tá? Salvar como, eu posso salvar como já direto PDF. Só que se eu fizer isso, eu estou usando o conversor do próprio Photoshop sem usar nada externo. Você vê que legal, cara, essas coisas? Né? É muita informação, né? Tá. Mas a imagem raster, né, ou BMP, é que ela é formada por pequenas peças, né? A gente chama de pixel. Aqui eu chupinhei essa informação de um outro cara, obviamente, e ele fala diferentemente de que eu. Eu falo de um jeito, ele fala de outro, mas né, a cor da grama muda, mas a grama é a mesma. Se a gente comer, a gente vai se alimentar do mesmo jeito, né? O que não pode é a gente ficar ruminando, né? Assim, a grama, né? Eu às vezes fico, tá? Mas é assim, ele chama de peça, né? O que a gente chama de pixel, né? Quanto mais alta a resolução, obviamente, maior é o número de pixels por área unitária. A gente já viu também, inclusive, aquela discussão, né? De usar pixel como tamanho ou pixel como a menor informação da imagem mesmo. E quantos bits vão representar esse pixel? A gente já discutiu mais ou menos isso. Daí ele dá um exemplo aqui, ó, a imagem de 600 por 800. Tá? Literalmente significa que tem 600 pixels na vertical, 800 na horizontal, e se você não ampliar, né, não escalonar essa imagem, tá? Escalonar é você distorcer, dar um zoom, lembra? Do escalonar a imagem. Tá? Numa imagem bitmap, para você fazer escalonamento, como é pixel a pixel, é muito complexo, demora muito, é muito cálculo, tá? Mas é assim, se você fizer o zoom, tá? Sem usar outros recursos, você vai ver essa imagem aqui, ó,
que eu não sei, acho que é o logo do cara lá do site que fez, sei lá. Ela vai ficar pictorizada, tá vendo? Tá? E eu vou até dar um zoom aqui, mais um ainda, para a gente ver essa parte bem legal, né? E a gente vê que, ó, a gente tem pixel amarelo, né? Só que a gente tem uns pixels mais clarinhos aqui, tá vendo? Com outra cor. Tem pixels mais clarinhos aqui, tá? E por incrível que pareça, cada quadradinho desse aqui não é um pixel, tá? E eu não sei por que está quadradinho, porque se fosse, já está distorcido, né? Porque ó, esse pixel está fora da grade, né? Então, foi simplesmente um desenho que o cara quis fazer aqui para explicar alguma coisa para gente. Não é uma imagem real, um BMP real isso daí. Bom, daí, gente, já estou acabando já essa aula aqui, tá? Só um minutinho. Daí, o que que rola aqui? Tá. Se a gente for olhar, imprimir isso daqui, né? Conforme a gente aumenta o tamanho da imagem, vai dando essas distorções aqui e a imagem fica desfocada, fica horrível, uma bosta, para falar o português correto, tá? Bom, então qual que é a opção? Ah, a opção a gente já viu, é fazer vetorização, né? Tá? Então, deixa eu ver um negócio aqui. Isso, tá. Tá? Como que a gente vetoriza, então, o negócio? Tá? Bom, ainda, né, a imagem raster são usadas quando você precisa de mostrar transições suaves de cores e tons. Tá? Bom, quando você vai suavizar, tá, uma cor e tom, é exatamente fazer ficar suave, tá vendo? Então ele vai clareando aqui do lado, aqui, assim. Tá? Isso é uma suavização. Dá para você fazer isso matematicamente? Óbvio que dá. Por quê? Porque o software faz isso. Só que para o software fazer essa suavização, que também você pode ampliar isso daí, tá? Ou dar uma sharpenização, né? Que é ficar mais agudo, né? Em vez de suave. Você faz isso com filtros. E o que são filtros? Nada mais são do que aplicação de matrizes de transformação nas imagens raster. Legal. Quem que faz isso? O Photoshop pode fazer, o Illustrator pode fazer, o Corel Draw pode fazer, tá? O Blender pode fazer, o Revit pode fazer, o SketchUp pode fazer, tá? Mas para fazer isso, o software tem que estar dotado de algumas linhas e subcomandos, subrotinas, para fazer esse tipo de tratamento na imagem. Ou seja, o cara que projetou o software tem que ter enfiado nesse software a matriz de transformação que faz uma suavização. Tá? É um filtro. Tá? Pode ser no domínio do tempo, pode ser na frequência, e daí, se a gente for ver filtro, e a gente vai ter que dar uma passada por cima, né, de filtros, a gente vai ter que estudar Fourier, tá? Transformada rápida de Fourier. Legal, né? Você fala assim, nossa, usar Fourier para fazer isso Fourier, cara, que usa ruído, tem um monte de tipo de ruído que dá para tirar. Né? Daí, assim, você pode ser, como eu falei para vocês, né? A gente pode ser aquele macaquinho que sabe mexer no Photoshop pra caramba, mas não entende nada o que o Photoshop faz quando você usa uma determinada ferramenta. Por exemplo, você vai lá, abre o Photoshop, vai no menu File, dá um Open, pega a imagem que você quer, tá? Para vetorizar, por exemplo, aqui eu estou uma imagem para vetorizar. Então, eu estou partindo do princípio que estou pegando um BMP qualquer. Tá? Clique em Open, né? Daí vai em Paths, que é demarcador. Tá, legal, você não sabe o que é essa bodega aqui. Escolha uma ferramenta, Pen. O que a ferramenta Pen faz, a caneta? Ah, se você desenhar lá, você vai ver que ela faz curvas de Bezier. Mas você não sabe, você sabe usar a ferramenta Pen, né? A caneta. Tá? Daí você cria linhas e retas e curvas Bezier, ó, até o cara está sendo até legal explicando para você o que é. Você não sabe o que é?
sobre a imagem. Daí você vai lá e fala assim, macaquinho, né? O que é Bezier? Bezier é aquela curvinha que você coloca um ponto intermediário, sai dois negocinhos, você puxa e faz a curva, legal. Mas como que ele faz dentro do software? Essa que é a nossa intenção. Por quê? Porque uma vez que eu vetorize o negócio, tá? Olha que legal. Eu não tenho mais o que a gente chama de suavização, tá? Que a gente tem no mapa de bits. Cara, isso é um vetor, tá? Então, o vetor, ele está fazendo essa curva de Bézier aqui, até essa aresta. Daqui para cá, ele está fazendo uma reta, tá? Ou uma curva com um ponto bem... Não dá nem para perceber que é curva isso daqui, tá? E daqui, o amarelo, cara, só vem até esse limite. Só vem até esse limite, só vem até esse limite. Tá? Daí ele muda. Se você der um zoomzão aqui mesmo, tá? Numa imagem vetorizada, tá? É que aqui, ó, você já tá, se vocês perceberem, já está ficando desfocado, né? Por quê? Porque eu peguei uma imagem que simula uma imagem vetorizada e colei dentro do PowerPoint. O PowerPoint transformou essa imagem, que teoricamente seria uma imagem vetorizada, em uma imagem JPEG ou BMP, sei lá que raio de imagem que ele está colocando aí. Então, quando eu dou zoom nela, eu perco todas as características da vetorização, tá? Mas vocês entendem que, teoricamente, isso daqui... Qual que é a vantagem de uma imagem vetorizada? Cara, não tem limite de tamanho, tá? Uma imagem vetorizada, um objeto vetorizado, tá? Você pode imprimir, por exemplo, no cartão de visita ou num outdoor de 5 por 5 metros, tá? Ele não vai dar diferença. Tá? Por quê? Porque é vetor. Ele sabe até onde vai o amarelo, onde começa o branco, é tudo vetor. Tá? E aí não tem stroke, né? Lembra? Não tem a largura da linha. Então, o arquivo objeto, OBJ, ou OBJ gerado por um software que consiga exportar para o OBJ, se você abrir ele, você abre ele com o editor de texto normal, que nem um código de programação, e você vê certinho. Eu vou ver se eu tenho algum OBJ aqui para abrir para vocês. Você vê certinho, tá? O que o software desenha, como que é o comando, tá? Que você dá para o arquivo OBJ para ele desenhar o vetor. Puta, legal pra caramba, gente. Isso daqui é de... Nossa, cara, é tudo isso mesmo que a gente vai ter que aprender? Então, ou a gente vira macaquinho, né? Vai depender do que a gente quer para a vida da gente, né? Precisa aprender? Não sei. Se você vai ser programador de homepage, talvez não, né? Mas se você for fazer um editor de, sei lá, de pós-produção de desenho animado, talvez não também, porque você vai precisar saber mexer com o software, né? Você vai saber usar as ferramentas que o software te proporciona. Você está cagando e andando para saber como que a ferramenta vai fazer o cálculo lá dentro do negócio. Mas, se você tiver conhecimento, você sabe, por exemplo, quanto tempo leva para você fazer uma pós-produção de um desenho animado, se você vetorizar os objetos, tá? E eu diria aqui que os designers, os projetistas aí, que são ferrados mesmo, os caras que gostam, eles misturam, cara. Eles misturam raster, objeto raster, com objeto vetorizado na mesma cena, tá? E, pô, cara, dá uns efeitos legais, né? Você fala, nossa, que legal. É a mesma coisa que você pega um filme, né? O filme do Homem-Aranha lá, o Homem-Aranha lá, o Steve Maguire, é o homem, tá? Mas quando ele põe a fantasia lá do Tony Stark lá que produziu para ele, ali é efeito gráfico. Daí você mistura raster,
com o vetor. Por que vetor? Porque se aumentar o tamanho do cara lá, dar zoom no cara, e aumentar a armadura, se a armadura for vetorizada, cara, é muito mais fácil você trabalhar e mais rápido, tá? Entretanto, tem o seguinte porém, né? Que a gente não viu ainda e a gente vai ver depois, tá? Eu volto nessas vantagens e desvantagens, mas a gente vai ver um negócio que é importante, que é trabalhar com todos esses conhecimentos de cores, de reflexo, de objeto, de material, que também vai no OBJ. Quando você exporta um arquivo OBJ, se naquele objeto você colocou uma textura, você informou para o teu programa, ó, nessa limitação amarela aqui eu quero ouro, 24 quilates. É 24? É 19? Sei lá. Eu quero dourado. Ele vai saber que é dourado ali. Só que você tem que informar, né? Ó, esse vetor, quando chegar nesse limite aqui, tá? Você pula de preto para dourado, com iluminação tal, ângulo de iluminação tal, porcentagem de reflexão tal, porque é uma textura. Olha que bonito. Daí você exporta isso tudo. Você põe no Blender, você põe no 3D Studio, você põe em qualquer um. Se o cara lê o ABJ, ele vai entender que na hora que chegar ali, ele vai enfiar, tá? Uma textura. E a gente vai ver o que é isso na próxima aula. Eu vou parar de gravar aqui. Não vou nem fazer pergunta para vocês. Vou parar de gravar aqui e daqui uns 15 minutos a gente volta.